Com TV, passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas, estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje o nosso tema, de fato, é retovado de importância, o que nos deixa faceiros como quem acha um guardado. Sim, senhor, porque vamos falar da mulher rio-grandense. E já vou dizendo, mais ligeiro que cavalo de apartar lambarim sanga. Vamos falar bem das mulheres. Sim, senhor. Vamos falar bem das mulheres da nossa terra. Como presidente do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, quero registrar que, aqui no Rio Grande, ouvir histórias de nossas mulheres heroínas é um assunto tão raro, mas tão raro como encontrar um peão de estância trabalhando em dia de chuva. Uma barbaridade. Os feitos da nossa mulher rio-grandense, casualmente, são motivos de charlas e prosas nesse Rio Grande. Escassas são as histórias das mulheres que ajudaram a moldar o território rio-grandense na sua gênese e participaram também ativamente da construção desse Rio Grande, seja na historiografia gaúcha, seja na história do Brasil. Não se consegue encher uma mão a quantidade de obras escritas sobre nossas mulheres. Será fruto de uma sociedade machista ou então paternalista? Também. Mas com o advento da República e as ideias de Augusto Conte, o taura que criou a doutrina positivista, a mulher foi apartada das profissões e atividades fora de casa, para ficar trancafiada no lar, destinada então unicamente aos papéis de mãe e de esposa. Augusto Conte, o pai do positivismo, esse cajetilha não escaparia de uma truviscada de laço se a mulherada enmangueirasse o tal. Por certo, ia correr como o Cusco Galgo para a sombra dos grandes, para não ter o lombo todo esfolado pela mulherada. Esse aí, se as minhas avós soubessem do seu pensamento a respeito das mulheres, logo elas diriam: este vivente é uma leva de um graxaim. E pior, é cria de Guará com mão pelada. Alá, puxa céu. Mas como dizia Augusto Conte, pregava que a estrutura da ordem universal tinha sua base na família. E proclamou que a mulher deveria manter a sobrevivência do modelo familiar. Assim, a função básica da mulher era manter a harmonia então na sociedade doméstica, educando os filhos, com a atuação restrita às paredes do lar, como rainha então da casa e na dependência econômica dos seus maridos. Não é corajoso o taura? Pois é. Bueno, após a queda da monarquia, aqui no Brasil, a maioria das escolas eram feitas para os guris, enquanto a educação e a instrução feminina era totalmente negligenciada. Sabem por quê? Porque os pensadores da época consideravam as gurias menos inteligentes. Mas que barbaridade esse pensamento. Coisa de deixar a gente com o olhar parado, tal qual o olhar de estátua de santo. Uma barbaridade isso. Nas escolas de instrução primária, as gurias recebiam então lições de costura, de bordado, em lugar de matemática e geometria. As gurias, que tinham os pais com a guaiaca mais ou menos recheada, tinham então professores particulares e aprendiam então a cantar trechos de óperas em italiano, francês, alemão. Algumas até aprendiam a tocar instrumentos musicais. Outras declamavam versos, outras aprendiam a responder adivinhas. Tudo para quê? Para animarem as festas que seriam dadas por seu futuro marido.
As mulheres então eram preparadas para o casamento. A beleza e a virtude eram os únicos adornos da mulher casada. Esse modelo conservador de educação feminina foi importado da Europa e tinha origem também nos escritos do quera chamado Jacques Rousseau e também na organização do ensino após a Revolução Francesa. Esse Rousseau também deveria ser cruza de lobo-guará com graxaim e não escaparia de uns mangaços no lombo da mulherada. Alá, puxa céu! Mas, diferente do resto do Brasil, aqui no velho Rio Grande, o trote da mulher rio-grandense foi bem diferente. E isso se comprova com os relatos dos viajantes estrangeiros que cruzaram a nossa província lá no século XIX, ali como o Saint-Hilaire, o Dreis, o Arsênio Isabel. Esses tauras escreveram em seus diários que a mulher rio-grandense gozava de relativa liberdade, certo? Pois a humarada era sempre requisitada nas constantes guerras e peleias de fronteira, ou então se ausentavam em viagens de meses para negociar então a animalada, tropas de gado, tropas de cavalo, deixando as mulheres cuidando de tudo, na administração então do lar, das fazendas, das estâncias, dos negócios em geral. Mas escute uma curiosidade, esses viajantes estrangeiros observaram que a mulher rio-grandense não se escondia quando surgia algum estranho, como acontecia lá em Minas Gerais e São Paulo. Mas como assim? As prendas do centro do país iam ao cisco se esconderem quando vinham gente estranha chegando. Ao contrário daqui, as prendas até se envolviam nas conversas do machiril, isso nas rodas de mate, e eram as primeiras a puxarem assunto. Oi, galera! No sudeste do Brasil, os donos de engenho, os fazendeiros também, afastavam a família do ambiente de trabalho. Raramente se via o patrão e seus filhos ombreando lado a lado com os escravos ou com a peonada, na faina dura dos canaviais e também dos cafezais. Aqui no sul, a atividade pastoril tinha um caráter esportivo, isso nos trabalhos de campo, seja para parar rodeio, marcar, domar, sim senhor. O prazer da lida campeira levou o patrão e os seus filhos a orientarem o serviço de campo, ombreando então com a peonada, no aparte, na doma, na marcação. Como esse Rio Grande é diferente. A lida de campo era uma diversão, puxa. Diferente do miolo do Brasil, a mulher rio-grandense pôde sair do recesso então das alcovas para participar então do viver das camperiadas. E isso é fato. Nas lidas de rodeio, a mulher estaria aplaudindo as proezas do pai, do irmão ou então do esposo ou do namorado. E há muitos relatos que até fins do século passado, a tosa das ovelhas era trabalho exclusivo das mulheres, mesmo com o auxílio de alguns peões. Também se viu muitas mulheres na lida campeira desempenhando então funções do peão na lida com a gadaria, com a mesma habilidade ou mais que os peões. Certamente tu, gaúcho que me assiste, tem alguma história para contar das bisavós ou das avós lidando no campo com a mesma destreza da peonada. E com orgulho posso dizer que as minhas avós Conceição e Laudelina eram mulheres guapas, que se distorciam como o sovel no sol, isso nas lides de campo. Nos campos da Serra Gaúcha, vez por outra, se via mulheres vestindo bombachas para o serviço campeiro. Minha avó Conceição era uma delas. Havia aquelas que vestiam bombachas e um vestido por cima. Costumes. Mas também havia muitas mulheres que preferiam o recesso do lar e com muita habilidade faziam confecções artesanais em teares rústicos, preparando tecidos com lã, como os bicharás, os bitangos, isso para proteger a peonada no frio da campanha. Também confeccionavam baixeiros, cochonilhos, rédeas de lã de ponta para a doma.
também cobertores coloridos e até o nosso xiripá primitivo, feito de pura lã. Não podemos deixar de falar dos ricos bordados, feitos em linha de seda, os adornos então para as roupas femininas, os fichus e outros mais. Bueno, mas de onde vem essa sociedade machista e patriarcal? Na origem dos tempos, a mulher era comparada então com a divindade feminina, a deusa da mãe, então a mãe terra. Com o advento então da cristandade, a mulher deixou de ser cultuada para ser vista então como o inverso do sujeito homem. Pois é, o monoteísmo judaico-cristão, em seus macanudos livros, sagrados sim, e folhados pela humanidade até os dias atuais, responsabilizou a primeira mulher, a Eva, a companheira do Adão, como a origem do pecado e de todos os males do mundo velho. A partir dali, a sociedade então passou a ter o predomínio masculino e o poder então ficou com os homens. A mulher, considerada então o segundo sexo, não tinha os mesmos direitos do homem. A mulher então foi destinada à escravização doméstica, infelizmente. Somente na metade do século XX é que a mulher conseguiu a inserção no mercado de trabalho. E tardiamente a humanidade iniciou um novo milênio, reconhecendo o nobre papel da mulher como agente de transformação do mundo. Discriminada, a mulher então sobreviveu a todas as adversidades, sem perder o encanto, a bondade, a delicadeza e a ternura. Não se pode negar a dimensão da ação da mulher para a humanidade, como sua geradora e transformadora também. Observando o papel das mulheres, afirmo, sem receio de enredar-me nas quartas, sem as mulheres, a humanidade não teria conseguido chegar até aqui. De fato, tem um ditado gaúcho que diz: debaixo da macega sempre tem bom pasto. Nós, homens, somos a macega. Temos exemplos da força da mulher na história dos povos, mas eu não vou abordar nesse prosa de galpão, porque agora nos interessa falar das nossas mulheres. Nas lutas contra o invasor espanhol, no tempo que o Rio Grande era espanhol, nas guerras da Banda Oriental, nas guerras contra Artigas, na Cisplatina, nas guerras contra o Uribe, contra o Rosas, contra o Aguirre, na Guerra do Paraguai e depois também nas revoluções federalista e libertadora, as nossas mulheres estiveram juntas, ombreando com os homens. E vemos quase nada documentado. Parece até que não existiam mulheres por aqui naqueles tempos. E o ciclo Farroupilha? A carreta de ponta de nossa historiografia rio-grandense. Naquele tempo, tivemos a Delfina Benigna da Cunha, a cega, que já abordamos em um prosa de galpão aqui com o nosso amigo Salles. Também tivemos a Ana de Barandas e Josefa Barreto, que foram as pioneiras em publicações no Brasil. Mais tarde, a professora Luciana de Abreu, isso lá em 1873, foi a primeira mulher no Brasil a subir numa tribuna para falar de direitos iguais das mulheres. Para a época, precisava ser corajosa, mas era uma rio-grandense. Então, coragem tinha de sobra. Deve ter pensado, os positivistas vão repugnar como o Cusco que lambeu graxa. Mas deixe que venha. Cavaco também é lenha. Alá, puxa, seu. Luciana de Abreu foi a primeira mulher a dar o nome a uma rua na capital dos gaúchos. Por certo, merecida. Na Guerra dos Farrapos, as mulheres estiveram muito presentes, mas a história só valoriza Anita Garibaldi, que era lagunense. Na Guerra dos Farrapos, as mulheres ficaram nas estâncias, ficaram nos rancherios, mantendo em pé o que restou das instalações, reconstruindo o que era derrubado e inspirando também na coragem dos seus homens que estavam ausentes na
na peleia, as mulheres sustentavam o núcleo familiar e essas mulheres tocaram as lides diárias que seus homens tiveram que deixar. Nos seus olhos, aquele brilho de esperança nunca deixou que a pradaria, né, se tornasse deprimente. Solidária, coração puro, jamais deixou de ajudar aqueles combatentes extraviados que chegavam no rancho, chegavam feridos, com fome, e elas não se importavam de qual bando vinham. A Guerra dos Farrapos dividiu as famílias entre imperiais e revolucionários, farroupilhas. A mulher não se importava de ajudar o inimigo que antes da guerra era seu vizinho, ou parente. A guerra não foi constante, havendo vários atos de luta, principalmente em razão, né, do inverno. E quando era necessário, os comandantes farroupilhas convocavam seus homens e depois os liberavam, né, por um determinado tempo, por não haver suprimentos e para mantê-los também juntos. E esse farroupilha, ao retornar para o seu rancho, encontrava a delicadeza e o brilho de uma guerreira que depois que a guerra começou, não mais conheceu o repouso tranquilo. Mas a mulher rio-grandense estava lá, firme, para confortar os sofrimentos e alimentar a fé dos seus guerreiros. Muitas mulheres perderam seus maridos e filhos para ver a vitória da República. Sempre leal, durante a guerra, ela se manteve na terra que era sua. Pois ao voltar, o guerreiro via e sentia que seu mundo ainda estava ali, mantido pela sua devotada companheira. É importante falar sobre a grande densidade psicológica da mulher gaúcha, da mulher rio-grandense, a sua força interior. Isso foi um dos pilares da vitalidade gaúcha durante a Guerra dos Farrapos, sendo então a forja sagrada das convicções, das motivações, até para que esse homem pudesse lutar, né, nesse ciclo farroupilha. Não é privilégio somente dos homens que peleavam nas coxilhas, marcando as fronteiras a pata de cavalo. Havia o suporte das mulheres. Dos comandantes farroupilhas, destaques para as esposas, então, Caetana Gonçalves, para Bernardina Almeida, Isabel Jardim, Clarinda Fontoura e tantas outras, cujo nome nunca saberemos, que estavam sustentando, então, os ranchos, as estâncias, as fazendas, né, no lugar dos seus homens que estavam arriscando a vida pelos ideais de liberdade, de igualdade e de humanidade. Tu, gaúcho, que aprecia a nossa música regionalista, por certo ouviu falar em algumas canções da Cabo Toco, ou Mira Leal de Oliveira, a famosa Cabo Toco, que foi enfermeira e combatente e participou junto da Brigada Militar, no 13º Regimento de Cavalaria, nas Revoluções Libertadora, a de 23, e na Constitucionalista de 32. A história precisa ser reparada e que se enalteça a participação das mulheres gaúchas na construção do nosso Rio Grande. A integridade e soberania do Brasil, que no século XVIII e XIX tiveram o Rio Grande do Sul como território conflagrado, extensa fronteira para ser cuidada, porta de entrada dos espanhóis, dos castelhanos, não é fruto unicamente do esforço do macheriu. Por pouco, hoje o Brasil chegaria até o Paraná ou Santa Catarina. Essa região aqui poderia ser dos castelhanos, mas é brasileira. E as mulheres estiveram presentes no dia a dia desses esforços. Então, o nosso reconhecimento às mulheres pelo sacrifício da vida nos primeiros tempos do Brasil colônia, do Brasil imperial e do Brasil republicano, acompanhando seus esposos na ocupação do território, colonos ou militares, trabalhando e cuidando dos ranchos, quase sempre vestindo luto, educando os filhos pequenos, no anonimato, mantendo uma estrutura psicológica, com ternura, com delicadeza, tornando esses lares um verdadeiro castelo, suavizando a pressão dos dias dos seus filhos, dos seus esposos, né, dando significado para as coisas simples.
Importante também recordar o esforço das mulheres no povoamento do Rio Grande com a imigração alemã e italiana. Essas mulheres, além de matrizes, que deviam gerar de 10 a 15 filhos para suprir a mão de obra na lavoura, eram responsáveis pela comida, confecção e manutenção do vestuário da família. Eram responsáveis pela horta, pelo bem-estar dos filhos e do marido. Deviam cuidar dos animais domésticos, da arrumação da casa e ainda tinham que completar o seu dia com 6 a 8 horas de trabalho na roça. Trazer a água, lavar as roupas e no sábado à tarde, enquanto os homens descansavam, elas faziam o pão e assavam. No domingo, enquanto os homens estavam lá se distraindo nos seus jogos, essas mulheres estavam cuidando dos animais domésticos, ordenhando, costurando, bordando, uma vida de judiaria. Mulheres riograndenses, que não têm o rosto estampado nos livros ou nas revistas, com a nobreza vocês cumpriram um papel que Deus confiaria somente a seres privilegiados. Balzac não escreveu debalde que a mulher é o ser mais perfeito entre as criaturas. É uma criação intermediária entre o homem e o anjo. E nós, homens, só assim somos chamados de homens pela existência da mulher, a quem Deus criou com as virtudes especiais que nós não temos, para confiar o milagre da vida e que tem o direito de ser chamada de mãe. Assim vamos arrematando o nosso Prosa de Galpão de hoje, com este preito à mulher, esquecida dos nossos livros de história, deixando o nosso agradecimento carinhoso pela vossa existência. Voltaire já dizia, a sociedade depende das mulheres. Todos os povos que têm a desgraça de encerrá-las são insociáveis. Está escrito também lá em Coríntios 1:27 o seguinte: Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. Bueno, com esse preito então, as nossas heroínas mulheres riograndenses, encerramos então o nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV. Prometendo voltar no próximo domingo com mais um interessante tema. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.